Fui expulso de casa na véspera de Natal. No caminho, encontrei uma família ilhada na estrada. Reboquei o carro deles de graça. O homem apertou minha mão. Mas, quando chegamos à sua casa, eu congelei em choque ao perceber que ele era um milionário. Ele me fez um convite que ainda hoje me arrepia. Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o fim e comente a cidade de onde você está assistindo, para eu ver até onde minha história chegou. Meu nome é Arthur, mas a maioria das pessoas me chama de Art. Tenho 61 anos. Ontem deveria ser um dia de peru e reuniões de família. Em vez disso, me vi olhando para uma única mala surrada, tentando empacotar os restos da minha vida enquanto meu filho, Caio, observava da porta. Seus braços estavam cruzados, sua expressão indecifrável, fazendo-me sentir como um ladrão comum. Você precisa entender, pai, ele começou, sua voz seca e distante. Brenna e eu conversamos e decidimos que essa situação simplesmente não está mais funcionando para nós. Eu parei, com as mãos ainda em uma velha camisa de trabalho, e olhei para o jovem que eu havia criado. Este era o menino que eu ensinei a arremessar uma linha de pesca, aquele que ajudei com seus projetos da Feira de Ciências, o garoto para quem torci em cada competição de atletismo. O homem parado ali agora era um estranho, usando o rosto do meu filho. Que situação? Perguntei, mas um pavor gelado já se formava no meu estômago. Eu sabia exatamente o que estava por vir. Brenna materializou-se atrás dele, colocando sua mão perfeitamente manicure em seu ombro, como se estivesse reivindicando um território. Ela vinha orquestrando isso há meses. Eu via nas maneiras sutis como ela mencionava o aumento do custo das contas de luz e água, as compras do supermercado, ou como a casa parecia cheia com 3 adultos. A situação em que você mora aqui sem contribuir enquanto nós bancamos todas as despesas, disse ela, com uma voz doce e venenosa. Caio e eu estamos tentando construir nosso futuro e, francamente, precisamos do nosso espaço, precisamos da nossa privacidade. Eu estava sob o teto deles há 9 meses, desde que a construtora para a qual eu trabalhava fez um corte de pessoal e me dispensou. Aos 61, encontrar uma nova posição de mestre de obras estava se provando impossível. Ninguém queria contratar um cara mais velho com problemas na coluna e mãos que tremiam um pouco depois de um longo dia. Eu dei a eles o que pude das minhas economias minguantes. Comprei mantimentos quando pude, consertei a torneira que vazava, remendei o gesso da parede, arrumei o jardim depois de cada temporal. Eu realmente pensei que estava pagando pela minha estadia. Eu tenho procurado por trabalho, disse eu, minha voz mal um sussurro. Você sabe que sim. O maxilar de Caio se contraiu. Por 9 meses, pai. São 9 meses de nós esperando. Não são desculpas, filho. A coisa está difícil lá fora para alguém da minha idade. Está difícil para todo mundo, Brenna interrompeu bruscamente. Mas o resto de nós não tem o luxo de simplesmente desistir. As palavras me atingiram como um golpe físico. Desistir. Passei 40 anos na construção civil, quebrando meu corpo para dar a Caio uma vida boa, depois que sua mãe nos abandonou quando ele tinha apenas 10 anos. Eu abri mão de feriados, de caminhonetes novas, dos meus próprios sonhos simples para que ele pudesse ter tudo o que precisava. E agora, no meu ponto mais baixo, eu estava sendo acusado de desistir. Entendi, eu disse, minha voz oca. Por uma fração de segundo, vi um brilho do menino que eu amava nos olhos de Caio enquanto ele se mexia desconfortavelmente, mas Brenna apenas apertou seu ombro e o brilho se foi, extinto. Nós já limpamos o quarto de hóspedes, ela anunciou. Suas coisas estão embaladas e prontas. Eles haviam mexido nos meus pertences pessoais enquanto eu estava fora, preenchendo formulários de emprego. A violação disso pareceu de alguma forma pior do que ser expulso. Caminhei, entorpecido, até o quarto de hóspedes. Meus 61 anos inteiros haviam sido condensados em uma mala e algumas caixas de papelão. 35 anos de casamento com a mãe de Caio. 21 anos criando um menino sozinho. Tudo cabia em 3 recipientes. Levantei a mala, parecia mais pesada do que deveria, não pelo seu conteúdo, mas pelo peso do que simbolizava. O fim de tudo que eu pensava saber sobre família e lealdade. Para onde eu devo ir? Perguntei, a pergunta pairando no ar estéril. Você vai dar um jeito, disse Caio, finalmente incapaz de encontrar meu olhar. Você sempre dá. Não, eu queria gritar. Eu nem sempre dou um jeito.
estou cansado, estou com medo e não tenho para onde ir. Mas o orgulho é uma coisa teimosa e às vezes é tudo o que resta a um homem. Então eu apenas assenti e caminhei em direção à porta da frente. O ar gelado de dezembro cortou minha jaqueta fina enquanto eu carregava minha vida na caçamba da minha caminhonete de 19 anos. O motor protestou com uma tosse e um engasgo antes de finalmente pegar. Fiquei sentado ali por um longo momento, olhando para a casa. A casa para a qual ajudei Caio a conseguir a entrada. A casa onde eu sonhava um dia brincar com netos, que agora eu sabia que nunca teria. Pela janela da frente, pude ver Caio e Brena me observando. Eles não pareciam tristes ou em conflito, pareciam aliviados. Engatei a marcha e me afastei do meio-fio. No meu retrovisor, eu os vi fechar a porta, e então a luz da varanda se apagou, mergulhando a casa na escuridão. O simbolismo não passou despercebido. As estradas estavam silenciosas, enquanto eu dirigia sem destino, passando por bairros adornados com o brilho quente e dourado das decorações de Natal. Famílias se reuniam compartilhando refeições, gratas umas pelas outras. Eu sempre imaginei que Caio e eu teríamos inúmeras outras vésperas de Natal, que eu passaria as histórias da minha família para seus filhos. Em vez disso, eu estava à deriva no escuro e frio, com tudo o que eu possuía chacoalhando na traseira de uma caminhonete que estava nas últimas. Encontrei uma lanchonete 24 horas na saída da cidade e pedi um café que eu mal podia pagar. A garçonete, uma mulher da minha idade com linhas de cansaço ao redor dos olhos, mas um sorriso gentil, não foi intrometida. Ela apenas manteve minha xícara cheia e me deixou em paz. Meu celular estava sobre a mesa, escuro e silencioso. Caio tinha meu número, mas eu sabia que não tocaria. Enquanto eu estava ali, mexendo meu café, tentei identificar onde tudo deu errado. Eu fui um fardo grande demais? Eu perdi os sinais de que minha presença era ressentida? Ou meu filho simplesmente se tornou um homem que eu não conhecia mais, moldado por uma mulher que me via como nada mais do que um obstáculo? No final, não importava. Tudo o que importava era o que aconteceria a seguir e pela primeira vez na minha vida adulta, eu não tinha resposta. O calor da lanchonete não fez nada para afastar o frio que se instalara no fundo dos meus ossos. Eu estava sozinho de uma forma que nunca estivera antes. Mesmo depois que a mãe de Caio foi embora, eu tive um propósito: criar meu filho, mostrar a ele o que significava ser um homem decente. Agora, parecia que tudo tinha sido em vão. Paguei pelo café e voltei para minha caminhonete. O motor pegou na quarta tentativa. Voltei para a rodovia deserta, dirigindo para lugar nenhum em particular, carregando o peso de uma vida inteira de amor que, aparentemente, não foi suficiente. Eu estava na estrada há cerca de 3 horas quando vi as luzes piscando. A chuva começou como uma garoa leve por volta da meia-noite, mas às 2 da manhã era um temporal completo, tornando as estradas traiçoeiras. Eu estava em algum lugar na rodovia Dutra, a oeste de São Paulo, o aquecedor da minha caminhonete travando uma batalha perdida contra o embaçamento no para-brisa, quando um par de pisca-alertas cortou a chuva torrencial. Uma família estava amontoada ao lado de um SUV escuro e elegante no acostamento. Vapor saía de sob o capô, e eu podia ver o homem tentando sinalizar para os carros que passavam, seus gestos tornando-se mais desesperados a cada veículo que passava zunindo, indiferente. Atrás dele, uma mulher estava no banco do motorista, com o que pareciam ser 2 crianças pequenas no banco de trás. Meu primeiro instinto foi continuar. Eu tinha minha própria crise para lidar. Eu estava sem teto. Minha conta bancária estava quase vazia e minha caminhonete parecia que poderia pifar a qualquer segundo. A última coisa que eu precisava era me envolver nos problemas de outra pessoa, mas eu não consegui. Talvez tenha sido a postura derrotada dos ombros do homem quando o outro carro o ignorou. Talvez tenha sido a ideia daquelas crianças ficando com mais frio a cada minuto. Ou talvez fosse apenas que eu sabia exatamente como era ser deixado para trás, ser invisível quando você precisava desesperadamente que alguém o visse. Parei no acostamento, meus próprios pisca-alertas se juntando ao piscar frenético na escuridão chuvosa. O homem se aproximou da minha caminhonete com cautela enquanto eu saía. Ele era mais jovem que Caio, provavelmente na casa dos 30 e poucos anos, com cabelos escuros e olhos inteligentes que continham uma mistura de alívio e exaustão.
um homem esperto, sendo cuidadoso em uma rodovia escura. Obrigado por parar, disse ele, sua respiração formando uma nuvem no ar gelado. Sou Juliano, aquela é minha esposa, Clara, e nossas filhas no carro. Arthur, respondi, apertando a mão que ele ofereceu. Seu aperto era forte, o aperto de um homem trabalhador. Qual parece ser o problema? Radiador, eu acho. Começou a superaquecer uns 30 quilômetros atrás e agora não liga de jeito nenhum, explicou ele, gesticulando impotente para o SUV. Chamei um guincho, mas com este tempo, disseram que pode levar 4 horas, talvez mais. Fui até lá e dei uma olhada sob o capô. O motor ainda estava estalando e o cheiro enjoativo de líquido de arrefecimento pairava no ar. Uma mangueira estourada. Muito provavelmente, 4 horas neste frio com 2 meninas pequenas não era apenas um inconveniente, era perigoso. Para onde vocês estão indo? Perguntei. Para casa, logo ao norte daqui, em Campos do Jordão. Ele passou a mão pelos cabelos molhados de chuva. Eu sei que é um pedido enorme, mas você poderia nos rebocar? Eu pago o que você achar justo. Olhei para o rosto dele, iluminado pelas luzes piscantes. Havia uma sinceridade ali que me lembrava de mim mesmo naquela idade, na época em que Caio era pequeno e cada problema parecia o fim do mundo. Este homem estava apenas tentando levar sua família para casa em segurança. Eu não tenho um equipamento de reboque profissional, eu disse. Apenas algumas cintas reforçadas na caçamba. Não é o ideal, mas se você estiver disposto a arriscar... O alívio inundou seu rosto. Sim, com certeza. Quanto eu lhe devo? Pensei na minha conta bancária, nos R$ 86 na minha carteira e na incerteza aterrorizante de onde eu dormiria. Um reboque como este poderia me render umas boas centenas de reais. Fácil. Não se preocupe com isso, ouvi a mim mesmo dizer. Juliano piscou. Desculpe. Sem cobrança, repeti, já caminhando de volta para minha caminhonete para pegar as cintas. Vamos apenas levar sua família para casa. Ele me encarou como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Senhor, não posso deixar que faça isso de graça. Você já está se desviando tanto do seu caminho. Eu disse para não se preocupar, insisti. Agora me ajude a engatar essa coisa. Levamos quase 20 minutos para prender o SUV. O veículo era pesado e minha velha caminhonete resmungou em protesto, mas as cintas eram sólidas. Juliano insistiu em ficar no SUV para dirigir, enquanto Clara e suas 2 filhas pequenas, gêmeas, talvez de 7 ou 8 anos, subiram na cabine da minha caminhonete. Clara estava visivelmente grávida, talvez de 6 ou 7 meses, e acomodou as meninas entre nós com um cuidado gentil. Eram crianças lindas, com os olhos escuros do pai e uma calma impressionante, dadas as circunstâncias. Eu sou Clara, disse ela, enquanto eu voltava cuidadosamente para a rodovia. E estas são Maia e Lila. Meninas, digam obrigada ao Senhor. Arthur, completei. E não há necessidade de agradecimentos. Sim, há, disse Clara com firmeza. Você não tem ideia do quanto isso significa para nós. Eu me concentrei na estrada, mantendo minha velocidade baixa e constante. O peso do SUV tornava cada curva uma manobra delicada, especialmente com a chuva caindo ainda mais forte agora. Mas a velha caminhonete estava se aguentando. Você é daqui? Clara perguntou. Originalmente de Minas Gerais, eu disse, mas estou nesta área há um tempo. Não era exatamente uma mentira. Um dia atrás, eu morava com Caio. Agora eu morava na minha caminhonete. E vocês? Você mencionou Campos do Jordão? Temos uma casa nos arredores da cidade. Juliano cresceu lá e voltamos há cerca de 5 anos, quando o negócio dele realmente decolou. Ela fez uma pausa. Ele trabalha com private equity, principalmente investimentos em tecnologia. Eu assenti, concentrando-me em uma poça de água na estrada. Maia, a menina aninhada do meu lado direito, já havia adormecido. Lila estava tentando lutar contra o sono, sua cabeça balançando. Isso é tão gentil da sua parte, Clara continuou, sua voz suave, especialmente na noite de Natal. Você não tem família para encontrar? A pergunta caiu como um soco no estômago. Mantive meus olhos na estrada, minha voz firme. Não hoje à noite. Ela deve ter ouvido a finalidade no meu tom, porque não insistiu. Dirigimos em um silêncio confortável por um tempo, os únicos sons sendo o gemido do motor.
os limpadores de para-brisa lutando contra a chuva e a respiração suave das meninas adormecidas. Cerca de 40 minutos depois, Lila se mexeu e olhou para mim com olhos sonolentos. "Você é vovô?" ela perguntou com a honestidade direta que só uma criança possui. "Lila", Clara sussurrou, "essa não é uma pergunta educada." "Tudo bem", eu disse, embora meu peito se apertasse. "Não, querida, eu não sou vovô." "Você queria ser?" ela perguntou. A pergunta inocente quase me quebrou. Aqui estava uma criança que eu acabara de conhecer, me perguntando algo que eu sonhara por anos, mas estava começando a aceitar que nunca aconteceria. "Talvez um dia", consegui dizer. Lila assentiu seriamente e encostou a cabeça no meu braço, adormecendo em minutos. Clara observou a troca com uma expressão pensativa. "Você leva muito jeito com crianças", observou ela. "Criei meu filho sozinho durante a maior parte da vida dele", eu disse. "A gente aprende uma coisa ou duas. Deve ter sido difícil. Valeu a pena." A mentira tinha gosto de cinzas na minha boca. O GPS de Juliano, que Clara estava segurando, mostrava que estávamos chegando perto. Eu podia ver o brilho distante das luzes da cidade através da chuva, e meu coração afundou. Este interlúdio estranho e pacífico estava terminando. Em breve, eu estaria sozinho novamente, de volta à estrada para lugar nenhum. Mas quando saímos da estrada principal e entramos em uma alameda particular sinuosa, comecei a perceber que a casa de Juliano e Clara poderia não ser o que eu imaginara. Meus faróis varreram gramados impecáveis, um portão de ferro forjado e uma entrada que parecia desaparecer na escuridão chuvosa. O que quer que Juliano fizesse em private equity, ele era claramente muito, muito bom nisso. E naquele momento, tive a sensação de que esta noite estava prestes a ficar muito mais complicada. A estrutura que emergiu da escuridão encharcada de chuva no final da longa e sinuosa entrada não era uma casa, era uma mansão. 3 andares de vidro e pedra modernos se erguiam diante de nós, com uma luz quente jorrando do que pareciam ser 100 janelas. Mesmo através da chuva, eu podia ver jardins profissionalmente paisagísticos e uma grande fonte coberta. A garagem separada sozinha era provavelmente maior do que a casa que eu ajudei meu filho a comprar. Fiquei sentado ali em silêncio atordoado enquanto Juliano me guiava para parar perto da grande entrada principal. Isso não era apenas sucesso, era um nível de riqueza que eu só tinha visto em filmes. Clara pareceu sentir meu espanto e me deu um sorriso pequeno e apologético. "Eu sei que é um pouco demais", disse ela baixinho, com cuidado para não acordar as meninas. "Juliano trabalhou incrivelmente duro para chegar aqui. Antes mesmo que pudéssemos sair da caminhonete, a enorme porta da frente se abriu e uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos e olhos gentis, saiu correndo para a chuva, puxando um roupão grosso sobre o pijama. 'Graças a Deus vocês estão seguros!' ela gritou, correndo para ajudar Clara a descer da caminhonete. Quando Juliano ligou e disse que o carro quebrou, fiquei desesperada de preocupação. 'Estamos bem, Rosa', Clara a tranquilizou. 'Este é o Arthur, ele nos rebocou até em casa.' Rosa se virou para mim, seus olhos cheios de lágrimas genuínas. 'Deus o abençoe', disse ela simplesmente. 'Deus o abençoe por trazê-los para casa.' Juliano já estava desengatando as cintas de reboque e eu me movi para ajudá-lo, grato por ter algo para fazer. A escala pura do lugar, a casa, os terrenos, a riqueza palpável estava me fazendo sentir menor e mais deslocado a cada segundo que passava. 'Arthur', disse Juliano enquanto enrolávamos as cintas. 'Não sei como agradecer. Por favor, você precisa entrar. Vai congelar até a morte aqui fora.' 'Eu deveria ir embora', murmurei. Embora a ideia de voltar para minha caminhonete gelada fizesse meus ossos doerem. 'Você tem sua família para cuidar.' 'De jeito nenhum', disse Clara com firmeza, tendo-nos ouvido. 'São quase 4 da manhã, você dirigiu no meio de um temporal e acabou de nos resgatar. O mínimo que podemos fazer é oferecer uma bebida quente e um lugar aquecido para descansar um pouco.' Eu queria dizer não. Tudo sobre aquele lugar gritava que eu não pertencia ali.
Mas então as gêmeas começaram a se mexer, olhando ao redor com confusão sonolenta. Lila me viu e seu rosto se abriu em um sorriso. Arthur, disse ela, de repente bem acordada, você vai entrar? E assim toda a minha resistência evaporou. O interior da casa era ainda mais deslumbrante do que o exterior. Pisos de mármore polido brilhavam sob luminárias modernas e uma escada flutuante dramática subia em espiral para o segundo andar. As paredes eram adornadas com o que pareciam ser obras de arte moderna originais e tapetes grossos e felpudos que provavelmente custavam mais do que minha caminhonete estavam espalhados pelos pisos. Rosa, que eu deduzi ser a governanta e babá que morava com eles, já estava se movimentando, fazendo chocolate quente para as meninas e café para os adultos. As gêmeas agora estavam totalmente acordadas e tagarelando sobre sua grande aventura, tratando-me como uma espécie de herói popular pelo passeio de caminhonete. Meninas, vão com a Rosa e vistam seus pijamas, disse Clara gentilmente. Já passou muito da hora de vocês dormirem, mas nós queremos ficar com o Arthur, protestou Maia. O Arthur ainda estará aqui de manhã, disse Juliano, e então ele me olhou com um olhar questionador. Não vai? Quero dizer, eu realmente espero que você passe a noite. Está muito tarde e o temporal está muito forte para você dirigir. Abri a boca para recusar educadamente, mas as palavras não saíram. Para onde eu iria? De volta para a lanchonete? O estacionamento de um posto de gasolina? A verdade é que eu não tinha nenhum outro lugar no mundo para estar. Se não for incômodo, eu disse em voz baixa. Incômodo nenhum, disse Clara calorosamente. Temos espaço de sobra. Enquanto Rosa levava as meninas para cima, Juliano gesticulou para que eu o seguisse para o que parecia ser uma biblioteca. Estantes do chão ao teto ladeavam uma lareira enorme, onde o fogo já crepitava. Ele serviu 2 copos de um líquido âmbar que cheirava a caro e me entregou um. Aos bons samaritanos, disse ele, erguendo o copo. Bebemos em silêncio por um momento, o uísque espalhando um calor bem-vindo pelo meu peito. Finalmente, Juliano falou. Posso lhe perguntar uma coisa, Arthur? Eu assenti. Por que você parou para nós? E por que não me deixou pagar? Eu encarei as chamas, pensando em como responder, porque eu sei como é ficar na mão, disse eu finalmente. Precisar de uma ajuda e ver as pessoas passarem direto. Juliano estudou meu rosto atentamente. Isso soa como se você estivesse falando por experiência própria. Há menos de 24 horas, meu filho me expulsou de casa, ouvi a mim mesmo dizer. O uísque certamente soltou minha língua, mas também havia algo em Juliano que me fazia sentir seguro, que convidava à honestidade. Disse que eu era um fardo, me deu 1 hora para fazer as malas e ir embora. A expressão de Juliano endureceu. Seu próprio filho? A esposa dele vem trabalhando nele há meses. Perdi meu emprego na primavera, não consegui encontrar outro. Eles me deixaram ficar com eles, mas... Eu dei de ombros, o movimento parecendo pesado e cansado. Acho que há um limite para a caridade, mesmo quando é família. Quantos anos você tem? 61. Juliano ficou quieto por um longo tempo. Então ele fez algo inesperado. Ele foi até uma estante e pegou uma fotografia emoldurada em prata. Ele olhou para ela por alguns segundos antes de trazê-la para mim. A foto mostrava um homem muito parecido com Juliano, mas mais velho, com graxa sob as unhas. Ele estava de pé, com um sorriso orgulhoso ao lado de um menino, claramente Juliano quando criança, em frente a uma oficina mecânica antiga. Esse é meu pai, disse Juliano em voz baixa. O nome dele era Roberto. Olhei mais de perto para a foto. A semelhança era incrível, mas havia algo nos olhos cansados, mas orgulhosos, do homem mais velho que parecia profundamente familiar. Ele faleceu há 10 anos, continuou Juliano. Ataque cardíaco fulminante. Ele foi mecânico a vida toda. Trabalhou até não poder mais por nós, assim como você na construção civil. Sinto muito pela sua perda. Juliano sentou-se à minha frente, seus olhos fixos na foto. A questão, Arthur, é que eu nunca tive a chance de dizer a ele que sentia muito. Sinto muito pelo quê? O maxilar de Juliano se contraiu. Quando eu tinha 17 anos, tivemos uma briga terrível. Eu era um garoto arrogante, achava que sabia tudo. Eu disse coisas horríveis para ele. Disse que o odiava.
que mal podia esperar para sair de perto dele e de sua oficina engordurada. Ele fez uma pausa, seu polegar traçando a borda da moldura de prata. Minha mãe me disse que eu estava sendo ingrato, que eu precisava voltar e pedir desculpas. Mas eu era orgulhoso demais, teimoso demais. Mudei-me para a casa de um amigo, arrumei um emprego e, eventualmente, paguei minha faculdade de administração. Passei a década seguinte tentando provar que não precisava dele, que podia ser bem-sucedido nos meus próprios termos. Mas você conseguiu, eu disse, gesticulando ao redor da sala magnífica. Olhe para tudo isso. Sim, eu consegui, disse ele, sua voz embargada de emoção. E sabe qual é a pior parte? Ele se orgulhava de mim o tempo todo. Minha mãe ligava e me contava como ele se gabava de mim para seus clientes. Dizia que costumava passar de carro em frente ao meu primeiro prédio de escritórios às vezes só para olhar. A dor na voz de Juliano era palpável. Eu tinha a sensação de que sabia aonde isso ia dar. Quando eu estava pronto para engolir meu orgulho e ir vê-lo, era tarde demais. Ele teve um ataque cardíaco fulminante na oficina. Se foi assim, eu nunca pude dizer que sentia muito. Eu nunca pude agradecê-lo. Juliano olhou para mim, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu carrego esse arrependimento comigo todos os dias há 10 anos. O conhecimento de que meu orgulho estúpido me custou anos com um homem que me amava incondicionalmente. Senti um nó frio se formar no meu estômago. Juliano, por que você está me contando tudo isso? Ele se inclinou para a frente, seu olhar intenso. Porque quando eu te vi esta noite, parado naquele temporal, ajudando minha família sem motivo algum, além de ser a coisa certa a fazer, você me lembrou tanto dele. E então, quando você me contou sobre seu filho, o que ele fez? Juliano balançou a cabeça. Sinto como se estivesse olhando para uma segunda chance. Uma segunda chance para quê? Juliano se levantou e voltou para a lareira. Arthur, quero lhe fazer uma proposta. Mas preciso que você ouça tudo antes de responder. Meu coração começou a bater forte no peito. Que tipo de proposta? Eu quero que você fique aqui, não apenas por esta noite. Quero dizer, quero que você more aqui, que seja parte da nossa família. Juliano se virou para me encarar. Clara e eu tentamos dar às nossas filhas uma infância estável e amorosa. Mas nossos pais já se foram. Não temos outra família. As meninas, elas nunca souberam como é ter um avô. Eu apenas o encarei, sem palavras. Juliano, você nem me conhece. Eu sei o suficiente, disse ele com firmeza. Sei que você é um homem que para estranhos em um temporal. Sei que você não aceitaria um centavo de um homem tentando levar sua esposa grávida e filhos para casa. Sei que você criou um filho sozinho e fez o seu melhor para ser um bom pai, mesmo que esse filho seja cego demais para ver. A sala estava começando a parecer instável, e eu não tinha certeza se era o uísque ou a pura insanidade do que Juliano estava propondo. Você está falando de caridade, eu disse, minha voz rouca. Eu não posso ser um caso de caridade. Isso não é caridade, Arthur. Isso é sobre família. É sobre eu ter a chance de honrar meu pai de uma forma que nunca pude. É sobre você ter a família que merece. Clara e eu temos mais dinheiro do que jamais precisaremos, mas não podemos comprar as coisas que realmente importam. Não podemos comprar sabedoria ou experiência ou o tipo de amor incondicional que um avô proporciona. Levantei-me abruptamente, o copo de uísque tremendo na minha mão. Isso era demais, rápido demais. Parecia um sonho. Eu preciso de um pouco de ar, gaguejei. Juliano assentiu, sua expressão compreensiva. O quarto de hóspedes fica no andar de cima, segunda porta à direita. Apenas pense nisso, Arthur. Por favor, pense no que poderia significar para todos nós. Enquanto eu subia aquela incrível escada flutuante para um quarto de hóspedes maior e mais luxuoso do que qualquer lugar que eu já chamei de lar, não conseguia afastar a sensação de que minha vida inteira tinha acabado de desviar para um caminho que eu nunca poderia ter previsto. Não dormi nada naquela noite. Deitei em uma cama que parecia tão grande quanto todo o meu antigo apartamento, olhando para o teto alto e tentando processar a oferta estúpida
estonteante de Juliano. O quarto de hóspedes era um estudo de luxo discreto, com tudo perfeitamente escolhido e impecavelmente trabalhado. Pela janela enorme, eu podia ver que a chuva finalmente parara, cobrindo os vastos terrenos com uma camada de umidade brilhante. No corredor, uma família dormia, e eu era o estranho que havia inexplicavelmente invadido seu mundo perfeito. Uma batida suave na porta me assustou. "Entre!", chamei, supondo que fosse Juliano. Mas foi Clara quem entrou, carregando uma xícara fumegante. Ela usava um roupão de seda sobre o pijama, sua barriga de grávida uma curva suave sob o tecido. "Eu trouxe um chá para você", disse ela, sua voz um murmúrio suave enquanto colocava a xícara na mesa de cabeceira. "Camomila. Dizem que ajuda a relaxar." "Obrigado", eu disse, sentando-me e puxando o edredom em volta da minha cintura. "Você realmente não precisava fazer isso." Clara se acomodou em uma poltrona ao lado da cama com um pequeno suspiro. "Juliano me contou sobre a conversa de vocês", disse ela diretamente, indo direto ao ponto, sobre a proposta dele. Senti um rubor de embaraço subir pelo meu pescoço. "Espero que ele não tenha se excedido. Sei que esta é a sua casa, sua família. Você deveria ter a palavra final. Você está certo? Eu deveria", disse Clara, e um sorriso conhecedor tocou seus lábios. "É por isso que estou aqui." Ela ficou quieta por um momento, as mãos repousando protetoramente sobre a barriga. "Arthur, posso lhe contar algo sobre meu marido? Algo que ele provavelmente não compartilhou, porque é orgulhoso demais." Eu assenti, intrigado. 5 anos atrás, quando nos mudamos para esta casa, Juliano não era apenas bem-sucedido, ele estava vazio. Ele tinha o negócio, o dinheiro, todos os adereços, mas ele era completamente assombrado pelo que aconteceu com seu pai. Ele se enterrou no trabalho, tentando provar algo para um homem que já havia partido. Clara se ajeitou na cadeira, fazendo uma leve careta. Eu mal o via. As meninas mal o viam. Ele era um fantasma em sua própria casa, e eu estava apavorada de perdê-lo para seu próprio arrependimento. "O que mudou?", perguntei. 2 anos atrás, a escola da Maia e da Lila teve uma celebração do Dia dos Avós. Todas as outras crianças tinham seus avós lá, lendo histórias para elas, ajudando com o artesanato, apenas estando lá. Nossas meninas ficaram sentadas sozinhas, e eu vi o coração de Juliano se partir em tempo real. "Naquela noite", disse ela, sua voz embargando, "ele chorou pela primeira vez desde que o conheci. Ele me disse que finalmente entendeu o que realmente havia perdido. Não apenas seu pai, mas a chance de ser o tipo de pai amoroso e presente que seu próprio pai tentou ser. Ele me prometeu que quebraria o ciclo, que garantiria que nossos filhos nunca sentissem o tipo de abandono que ele carregou por toda a vida. Parece que ele tem sido um bom pai desde então", observei. "Ele tem", ela confirmou. "Mas você precisa entender, Arthur. Juliano vê padrões. É o que o torna um gênio em seu campo. E quando ele te conheceu esta noite, quando ouviu sua história, ele não viu apenas um homem necessitado. Ele viu uma chance de curar algo que está quebrado em ambos. Tomei um gole do chá, estava perfeito. Clara, eu aprecio tudo o que você está dizendo, mas tudo isso está acontecendo tão rápido. Você não sabe a primeira coisa sobre mim. Pelo que você sabe, eu poderia ser perigoso, um vigarista." Clara soltou uma risada suave e calorosa. "Você realmente acha que somos tão ingênuos, Arthur? Você acha que Juliano construiu esta vida sendo um mau juiz de caráter? Eu não entendo. Enquanto você e Juliano conversavam, eu fiz algumas ligações. Falei com seu antigo supervisor na construtora, um senhor Pereira, um homem muito gentil. Meu coração quase parou. Você me investigou. Eu fiz minha devida diligência", disse ela, sem se desculpar. "O senhor Pereira me disse que você foi o funcionário mais confiável que ele teve em 30 anos. Nunca faltou a um turno, sempre ficou até tarde para ajudar um cliente. Ele disse que dispensá-lo foi uma das coisas mais difíceis que já teve que fazer." Clara se inclinou para a frente, sua expressão séria. "Ele também me contou sobre a vez em que você usou seu próprio dinheiro para comprar materiais e consertar o corrimão da varanda de uma senhora idosa porque ela não podia pagar, e como você orientou todos os rapazes mais novos da sua equipe."
Senti-me completamente exposto, como se ela pudesse ver através de mim. Foram apenas pequenas coisas. São as pequenas atitudes que constroem o caráter de um homem, afirmou Clara com firmeza. Eu também falei com a gerente do condomínio onde você morava antes de se mudar para a casa do seu filho. Uma senhora, Guedes, ela disse que você foi o melhor inquilino que ela já teve. Sempre pagava o aluguel uma semana antes, sempre ajudava os outros moradores com consertos, limpava as calçadas para os idosos. A sala, de repente, pareceu muito quente. Por que você está me contando tudo isso? Porque eu quero que você entenda que isso não é um capricho. Juliano e eu ficamos acordados por 2 horas depois que você subiu. Estávamos procurando por alguém como você há anos, sem nem mesmo saber. Clara levantou-se lentamente, uma mão na parte inferior das costas. Arthur, estamos prestes a ter nosso 3º filho. Maia e Lila estão em uma idade em que anseiam por estabilidade e orientação. E Juliano, ele precisa dar o amor que nunca pôde dar ao próprio pai. E quanto ao que eu preciso? Perguntei, as palavras saindo mais baixas do que eu pretendia. Clara sorriu, um sorriso brilhante e radiante. Do que você precisa, Arthur? A pergunta me atingiu com a força de um golpe físico. Do que eu precisava? Por meses, eu só pensava no que havia perdido. Meu emprego, minha casa, o amor do meu filho. Eu estava preso no modo de sobrevivência. Eu preciso sentir que sou importante, ouvi a mim mesmo dizer a verdade crua e inegável. Eu preciso sentir que minha vida ainda tem um propósito. E o que lhe daria esse propósito? Pensei nas gêmeas, como elas adormeceram contra mim na caminhonete. Pensei em Lila perguntando se eu queria ser avô. Pensei na dor de Juliano e na força silenciosa de Clara. Ser necessário, disse eu finalmente. Não como um projeto, mas como parte de uma família. Clara foi até a janela e olhou para a noite. Juliano tem um fundo de investimento para cada uma das meninas, para a faculdade e o que mais elas precisarem. Mas todo o dinheiro do mundo não pode ensiná-las o que você pode. Não pode ensiná-las sobre resiliência, ou trabalho duro, ou dar-lhes o amor incondicional de um avô. Ela se virou para mim. Não estamos lhe oferecendo caridade, Arthur. Estamos lhe oferecendo uma posição, uma chance de ser o avô que nossos filhos merecem e a figura paterna que Juliano precisa desesperadamente para se curar. E o que você ganha com isso? Perguntei. Seu sorriso era cheio de calor, paz de espírito. Saber que quando este bebê chegar, terei um par de mãos capazes extras de alguém que realmente criou um filho. Saber que meu marido não carregará mais o peso de seu arrependimento sozinho. E saber que meus filhos crescerão entendendo o que família realmente significa. Um silêncio confortável se instalou entre nós. Lá fora, o primeiro indício fraco do amanhecer coloria o céu a leste. Há mais uma coisa, disse Clara suavemente. Algo que Juliano não mencionou porque não queria que influenciasse sua decisão. O que é? O sócio dele está procurando um novo gerente de propriedades para o portfólio comercial deles. Não é glamouroso supervisionar reparos, lidar com inquilinos, mas é um emprego estável, com um bom salário e todos os benefícios. Isso lhe daria sua própria independência financeira. Minha garganta ficou apertada. Por que ele faria isso? Por que a família cuida uns dos outros? Disse ela simplesmente. E por que um homem precisa se sentir útil? Ele precisa contribuir. Juliano entende isso. Clara caminhou em direção à porta, depois parou. Arthur, quero que saiba, se você decidir que isso não é para você, nós entenderemos completamente. Juliano ainda o ajudará a conseguir um apartamento, a se reerguer, sem compromissos. Mas se você ficar... Sua voz sumiu e eu vi lágrimas brotarem em seus olhos. Se você ficar, estará dando a esta família a única coisa que nem sabíamos que estava faltando. E talvez... apenas talvez, você descubra que o lar que pensou ter perdido estava apenas esperando por você em outro lugar. Depois que ela saiu, sentei-me naquela poltrona e observei o nascer do sol. Em algumas horas, as gêmeas acordariam e viriam me procurar. Juliano estaria na cozinha fazendo panquecas. Pela primeira vez em meses, eu podia imaginar um futuro que não envolvia dormir na minha caminhonete. Eu podia me ver ajudando Maia com seu projeto de história, ensinando Lila a dar um nó apropriado, segurando o novo bebê de Clara. Mas, mais do que tudo, eu podia me ver sendo importante novamente.
A decisão, percebi, já havia sido tomada no momento em que parei naquela rodovia chuvosa. Tudo o que eu tinha que fazer agora era encontrar a coragem de aceitar o que eles estavam oferecendo. Não apenas um lar, mas uma família que realmente me queria. Eu estava morando com a família de Juliano e Clara há 2 meses, quando Caio me encontrou. 2 meses de café da manhã com Juliano, de ajudar Maia com sua tabuada, de ensinar Lila a construir uma casa de passarinho. 2 meses sentindo a ferrugem da inutilidade se desfazer, de acordar com um senso de propósito em vez de um senso de pavor. O emprego de gerente de propriedades se materializou exatamente como Clara havia descrito, e era perfeito. Eu estava supervisionando alguns prédios de escritórios e um pequeno centro comercial, um trabalho que mantinha minha mente afiada e minhas mãos ocupadas. Eu estava pagando minhas próprias contas, contribuindo, e isso era incrível. Eu estava no saguão de um dos prédios de escritórios, trocando um reator defeituoso em uma luminária, quando o meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo me disse para atender. Pai? Meu coração disparou. Era a voz de Caio, mas soava pequena e incerta, de um jeito que eu não ouvia desde que ele era adolescente. Caio. Deixei minhas ferramentas de lado e saí para o frio. Como você conseguiu este número? Não foi fácil. Tive que ligar para vários lugares. O Sr. Pereira da antiga empresa finalmente me deu. Esperei em silêncio. Pai, Nós precisamos conversar. Nós já conversamos há 2 meses, eu disse, minha voz nivelada. Achei que você tinha deixado sua posição perfeitamente clara. Por favor, disse ele. E agora havia uma nota clara de desespero. Posso ir te ver? Sei que você está em algum lugar perto de Campos do Jordão. Posso ir de carro neste fim de semana. Cada fibra do meu ser queria desligar, mas este ainda era meu filho, e apesar de tudo, eu não conseguia extinguir a fraca centelha de esperança de que talvez, apenas talvez, ele entendesse a gravidade do que havia feito. Por que agora, Caio? Houve uma longa pausa do outro lado. Porque sinto sua falta, disse ele baixinho. Porque Brena e eu achamos que talvez tenhamos sido muito duros. Fechei os olhos. Eu sabia que não era a verdade. O que aconteceu? Nada aconteceu. Nós só queremos consertar as coisas. Era mentira. Eu podia ouvir em sua voz, da mesma forma que ouvia quando ele tinha 15 anos e tentava se livrar de um castigo. Mas, contra meu bom senso, me peguei dizendo: vou te mandar o endereço por mensagem. Venha no domingo à tarde. Passei os dias seguintes em um estado de ansiedade silenciosa. Juliano e Clara podiam perceber que algo estava errado, embora eu só tivesse lhes contado que meu filho havia ligado. As gêmeas, no entanto, estavam exultantes. Ele é legal como você, vovô Art, Maia perguntou no café da manhã de sábado. As meninas começaram a me chamar assim algumas semanas depois, e eu há muito tempo parei de corrigi-las. Ele é complicado, querida. Foi o melhor que pude oferecer. O domingo chegou, nublado e frio. Eu estava andando de um lado para o outro na grande sala de estar quando o carro de Caio finalmente subiu a longa entrada. Pela janela, eu o vi sair e olhar para a casa com o queixo caído de espanto. Brena saiu do lado do passageiro, sua expressão uma mistura de choque e cálculo, enquanto seus olhos examinavam a propriedade. A presença dela me disse tudo o que eu precisava saber sobre o verdadeiro motivo desta visita. Juliano atendeu a porta e eu pude ouvir a simpatia forçada na voz de Caio enquanto ele se apresentava. A risada de Brena era aguda e artificial. Pai, disse Caio, entrando na sala de estar com os braços abertos, como se esperasse um abraço. Eu não me movi do meu lugar perto da lareira. Caio, Brena. Seus braços caíram sem graça ao lado do corpo. Brena ficou para trás, seus olhos catalogando cada peça de arte e mobília cara. Nossa, pai, que lugar, disse Caio, tentando quebrar o silêncio pesado. Seu amigo aqui deve estar se dando bem. Juliano e Clara têm sido muito gentis, eu disse. Imagino que sim, respondeu Caio, e pude ouvir o primeiro indício de irritação em sua voz. Deve ser bom cair de paraquedas em algo assim. Juliano apareceu na porta. Arthur, você e sua família gostariam de um pouco de privacidade? Fique, eu disse com firmeza. Caio, Brena, este é Juliano Shen. Juliano, este é meu filho, Caio, e sua esposa, Brena. Juliano apertou suas mãos, sua expressão educada,
mas seus olhos afiados, avaliando-os com a mesma perspicácia que construiu sua fortuna. Que casa linda, Brenna elogiou. Você deve ter trabalhado muito por tudo isso. Tivemos muita sorte, respondeu Juliano suavemente. Caio pigarreou. Pai, podemos conversar? A sós? Olhei para Juliano, que deu um leve aceno de cabeça e recuou para o corredor, embora eu tenha notado que ele não foi longe. Então, Caio começou assim que pensou que estávamos sozinhos. É isso que você tem feito? Vivendo no luxo em um palácio enquanto sua própria família estava preocupada com você? Minha família? Perguntei em voz baixa. 2 meses atrás, você deixou bem claro que eu não fazia parte da sua família. Brenna deu um passo à frente, sua expressão mudando para uma de preocupação apaziguadora. Arthur, estávamos todos chateados naquela noite. Coisas foram ditas. Você não pode honestamente acreditar que queríamos dizer aquilo. Qual parte vocês não queriam dizer? Desafiei. A parte em que eu era um aproveitador, um fardo? A parte em que vocês precisavam que eu saísse da sua casa? Caio pelo menos teve a decência de desviar o olhar, mas apenas por um momento. Estávamos sob muito estresse. Minhas horas de trabalho foram cortadas. A prestação da casa aumentou. Suas horas foram cortadas? A empresa fez cortes. Estou trabalhando apenas meio período agora, ele murmurou. Estamos atrasados com a hipoteca. O banco está falando em tomar a casa. E aí estava, o verdadeiro motivo. Entendi. Eu disse. E você veio aqui pensando, o quê? Que eu pediria aos meus amigos ricos uma esmola? Não uma esmola, disse Brenna rapidamente. Nós só pensamos, sabe, que você poderia interceder por nós. Você quer que eu peça dinheiro a Juliano? Não para nós, disse Caio inacreditavelmente. Para você. Quer dizer, você está morando aqui, deve ter alguma influência. Ele gostaria de ajudar a família do amigo dele, certo? Eu apenas encarei meu filho, este homem que eu tanto tentei criar com integridade. Caio, você está se ouvindo? Estou ouvindo um filho que está tentando salvar sua casa, ele retrucou. Estou ouvindo um homem disposto a engolir o orgulho pelas pessoas que ama. As pessoas que você ama. Uma raiva quente e justa começou a crescer em meu peito. Você não expulsa as pessoas que ama em uma noite fria. Você não diz às pessoas que ama que elas são fardos inúteis. Nós cometemos um erro, ok? A voz de Caio se elevou. Estamos aqui agora, queremos que você volte para casa. Esta é a minha casa agora. Brenna soltou uma risada curta e amarga. Ah, por favor, esta não é a sua casa, Arthur. Você é o projeto de estimação deles, um caso de caridade. Você realmente acha que essas pessoas te veem como família? Antes que eu pudesse responder, uma pequena voz surgiu da grande escadaria. Vovô Art, está tudo bem? Caio e Brenna se viraram. Vi o rosto de Caio perder a cor enquanto ele processava o que a menina acabara de me chamar. Maia estava parada ali na porta com o cabelo em Maria Chiquinhas e Lila logo atrás dela segurando um desenho. Fizemos um desenho para você, anunciou Lila, mostrando um pedaço de papel. Mostrava um grupo de bonecos de palito em frente a uma casa grande. Juliano, Clara, as gêmeas e bem no meio, uma figura de cabelos grisalhos com vovô Art escrito acima. O silêncio na sala era absoluto. Meninas, eu disse gentilmente, este é o Caio e a Brenna. Vocês podem nos dar mais alguns minutos? Maia olhou para Caio com o escrutínio sem filtro de uma criança. Você não se parece com o vovô Art, ela declarou. Eu sou filho dele, disse Caio rigidamente. Ah, o rosto de Maia se iluminou. Então você é nosso tio. Você vai morar aqui também? Temos muitos quartos extras. Vi o músculo na mandíbula de Caio saltar. Não. Nós temos nossa própria casa. Por enquanto, Brenna murmurou baixinho. Clara apareceu, atraída pela comoção. Meninas, por que não vão mostrar o desenho para o papai? Ele está no escritório dele. Depois que as crianças saíram correndo, Clara olhou para nós três. A tensão na sala tão espessa que se podia sentir o gosto. Vou deixá-los terminar a conversa, disse ela. Na verdade, eu disse, minha voz firme e clara, acho que terminamos aqui. O rosto de Caio corou de raiva. Pai, você não pode estar falando sério. Você está escolhendo esses estranhos em vez do seu próprio sangue.
Esses estranhos, eu disse em voz baixa, nunca me fizeram sentir inútil. Esses estranhos nunca me fizeram pensar onde eu dormiria à noite. Esses estranhos me veem como família, não como um inconveniente a ser descartado. Nós dissemos que sentíamos muito. Não, Caio, você disse que cometeu um erro. Há uma diferença. A máscara de civilidade de Brenna finalmente se quebrou. Tudo bem. Se você quer brincar de casinha com seus amigos ricos, vá em frente. Mas não ouse voltar rastejando para nós quando eles se cansarem do seu projetinho de caridade. Eu não vou, eu disse simplesmente. Caio me encarou e naquele momento longo e difícil, vi a última centelha de nossa história compartilhada morrer em seus olhos. Sabe de uma coisa, pai? Talvez estivéssemos certos da primeira vez. Talvez você seja realmente apenas um velho egoísta que acha que o mundo lhe deve algo. Cada palavra era um dardo cuidadosamente apontado. 2 meses atrás, eles teriam me aleijado. Mas agora, com Clara parada protetoramente na porta e o som da risada das meninas ecoando do corredor, suas palavras pareciam ocas e fracas. Talvez eu seja, eu disse, mas prefiro ser um velho egoísta que é amado do que um jovem amargo que jogou fora a única pessoa que realmente o amou. As mãos de Caio se fecharam em punhos. Por um segundo, pensei que ele poderia realmente me agredir. Em vez disso, ele girou nos calcanhares e marchou em direção à porta. Nunca mais entre em contato conosco, ele cuspiu por cima do ombro. Não vou, respondi. Enquanto o carro deles acelerava pela entrada, Clara veio e ficou ao meu lado. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Observei até o carro desaparecer, levando meu filho para fora da minha vida para sempre. Senti uma mistura de coisas, tristeza, arrependimento, uma estranha sensação de alívio. Mas, pela primeira vez desde aquela noite terrível, não me senti perdido. Sim, eu disse, surpreso ao perceber que era a mais pura verdade. Acho que estou. 2 anos depois, estou de pé no quarto de bebê ensolarado que Clara e eu projetamos juntos, embalando meu neto de 3 meses, Léo, enquanto ele dorme em meu peito. Pela janela, posso ver Maia e Lila, agora com 9 anos, construindo um boneco de areia no quintal, suas risadas ecoando no ar fresco do inverno. Elas me chamam de vovô Arte sem pensar 2 vezes, e eu parei de pensar em mim mesmo como qualquer outra coisa. Sangue não faz uma família. Amor faz, e esta casa está transbordando dele. Juliano aparece na porta, uma satisfação profunda e contente, agora sua expressão padrão. Ter uma figura paterna em sua vida curou uma ferida nele que acho que ele nunca soube nomear. Como está o garotão? Ele pergunta, sua voz um sussurro baixo enquanto acena para o bebê. Perfeito, digo, ajustando o cobertor em volta do pequeno corpo de Léo, dormindo como um anjo. Bom, Clara finalmente está tirando uma soneca. O médico disse que ela precisa descansar. Juliano vem ficar ao meu lado na janela. Observamos as meninas em silêncio confortável. Isso, aprendi, é como a paz se parece. Não uma felicidade frenética e passageira, mas um contentamento profundo e constante que vem de estar exatamente onde você pertence. Archie, Juliano diz de repente, seu tom mudando. Preciso falar com você sobre algo. Ele parece nervoso, mas também animado. O que foi? Clara e eu estivemos conversando e queremos oficializar algumas coisas. Legalmente, ele se vira para me encarar. Queremos te adotar. Eu pisco, certo de que ouvi errado. Desculpe? Adoção de adulto. É uma coisa real. Você seria legalmente nosso pai. As meninas seriam oficialmente suas netas. Léo, seu neto. O bebê se mexe em meus braços, e eu olho para seu rosto perfeito e adormecido enquanto tento entender o que Juliano acabou de dizer. Por quê? Pergunto finalmente. Porque a família deve ser oficial, diz a voz de Clara da porta. Ela está de roupão, com o cabelo bagunçado da soneca, mas está radiante, porque queremos que não haja nenhuma dúvida, nunca, sobre onde você pertence. E mais do que isso, acrescenta Juliano, queremos que você seja nosso herdeiro. Estivemos nos reunindo com nossos advogados.
quando partirmos, tudo vai para você primeiro, depois para as crianças. Queremos que você seja o patriarca desta família, oficial e legalmente. Afundo na cadeira de balanço perto do berço, ainda segurando Léo, minha mente girando. Vocês não precisam fazer nada disso, digo em voz baixa. Eu já me sinto da família. Nós sabemos, diz Clara, sentando-se no braço da cadeira. Mas queremos isso por escrito. E arte. Sua voz fica embargada de emoção. Queremos adotar seu sobrenome. O quê? A família Moreira, diz Juliano com um sorriso, usando meu sobrenome. Soa bem, não acha? Eu os encaro. Essas duas pessoas incríveis que me resgataram do ponto mais baixo da minha vida e me devolveram minha identidade. Eu não sei o que dizer. Diga sim! Grita Maia da porta. Ela e Lila estão paradas ali, com as bochechas vermelhas e cobertas de areia. Já decidimos como te chamar na cerimônia. Que cerimônia? A cerimônia da família, explica Lila, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Quando você for nosso avô legal, vamos te chamar de Patriarca Arthur. Solto uma risada que é quase um soluço. Patriarca Arthur. É muito distinto, diz Maia com grande seriedade. Clara gentilmente pega Léo dos meus braços. As meninas estão por dentro disso há meses, ela admite. Elas nos ajudaram a planejar tudo. Vocês planejaram isso por meses? Desde a visita de Caio, confirma Juliano. Naquele dia, vendo como você nos escolheu, como escolheu o amor em vez do sangue, Clara e eu soubemos que tínhamos que tornar isso permanente, para garantir que você nunca, jamais, duvidasse do seu lugar. Penso em Caio às vezes. Me pergunto se ele e Brena salvaram a casa. Ouvi dizer por aí que não. Eles a perderam cerca de 6 meses depois daquele dia. Uma parte de mim sente uma tristeza distante por ele, mas é a tristeza que você sentiria por um estranho. Ele fez sua escolha e eu fiz a minha. Há mais uma surpresa, diz Clara, seus olhos brilhando. O que mais? Pergunto, sem saber o quanto mais meu coração pode aguentar. Juliano me entrega um documento legal. Leio o cabeçalho e depois leio novamente. Uma escritura. Uma mudança de nome? Olho para eles, confuso. Não o seu nome. O nosso nome, esclarece Clara. Juliano Moreira, Clara Moreira, Maia e Lila Moreira, Léo Moreira. Uma família, um nome. Lágrimas escorrem pelo meu rosto agora e não me preocupo em enxugá-las. O sobrenome da sua família é Shen. Meu legado familiar é o que eu escolho fazer dele, diz Juliano com firmeza. E eu escolho que seja sobre o homem que me ensinou o que um pai realmente é. Podemos contar a ele sobre a outra surpresa? Lila pula na ponta dos pés. Que outra surpresa? Pergunto. Maia corre para a janela. Olha, levanto-me e olho para fora. Estacionada na entrada, ao lado do Tesla de Juliano e do SUV de Clara, está uma caminhonete prateada novinha em folha com um laço vermelho gigante no capô. Feliz dia do nosso encontro, vovô Art, gritam as meninas em uníssono. Dia do nosso encontro? O dia em que te encontramos, explica Maia. 2 anos atrás amanhã, quando você nos rebocou para casa. Achamos que você precisava de uma caminhonete decente para todos os seus projetos, diz Clara com uma risada. As chaves estão na bancada da cozinha, diz Juliano. Quer dar uma volta? Podemos ir? Pergunta Lila. Com certeza, digo, e então faço uma pausa. Mas primeiro, preciso dizer uma coisa. A sala fica em silêncio. 2 anos atrás, pensei que minha vida tinha acabado. Eu era inútil, um fracasso, e pensei que nunca mais importaria para ninguém. Olho para cada um deles. Vocês me salvaram, não apenas de ficar sem teto e sozinho. Vocês me salvaram de desaparecer. Vocês me devolveram meu propósito, minha família. Respiro fundo. Aprendi que família não é sobre sangue, é sobre quem aparece, quem fica, quem vê o valor em você quando você não consegue ver em si mesmo. Olho para Juliano. Você viu algo em um velho quebrado na beira da estrada. Viro-me para Clara. Você confiou em mim com seus filhos e me fez sentir necessário. Finalmente, ajoelho-me diante das meninas. E vocês duas me mostraram como é o amor incondicional. Maia joga os braços em volta do meu pescoço. Então, isso é um sim para a adoção? Eu a abraço forte e puxo Lila também. Isso é um sim para tudo. A adoção, a mudança de nome,
Tudo, até Patriarca Arthur, pergunta Lila. Especialmente Patriarca Arthur. A hora seguinte é um borrão feliz. Todos nós nos amontoamos na nova caminhonete, as meninas espremidas entre nós, todos falando ao mesmo tempo enquanto dirigimos pelo interior de São Paulo. Penso naquela noite, 2 anos atrás, quando parei para ajudar uma família na chuva. Achei que estava apenas fazendo uma boa ação. Não tinha ideia de que estava dirigindo direto para a vida que eu sempre deveria ter. Paramos em uma lanchonete para tomar milkshakes. Observo Juliano ajudar as meninas a sair da caminhonete e Clara ajustar o cobertor do bebê. E nos movemos juntos como se fôssemos uma família desde sempre. Porque nós somos uma família escolhida, uma família de verdade. Mais tarde, naquela noite, depois que as crianças estão na cama, sento-me na varanda dos fundos, olhando para a propriedade que agora chamo de lar. Meu telefone está na mesa ao meu lado. Aquele capítulo está fechado. Aprendi que não se pode forçar as pessoas a te amarem, mas você pode abrir seu coração para as pessoas que veem seu valor, que te escolhem, e se tiver sorte, elas se tornam sua família. A porta se abre e Juliano sai com 2 xícaras de café. Pensei que você pudesse estar com frio, diz ele. Apenas pensando, respondo, sobre como a vida é estranha. 2 anos atrás, se alguém me dissesse que eu estaria aqui, eu teria dito que estava louco. Eu também, diz Juliano. Se alguém me dissesse que parar em uma rodovia curaria uma parte de mim que eu achava que estava quebrada para sempre, eu nunca teria acreditado. Sentamo-nos em silêncio confortável, pai e filho, observando as estrelas surgirem. Juliano, digo depois de um tempo, obrigado. Pelo quê? Por me ver, por me escolher. Juliano me dá um tapa no ombro. Obrigado por parar naquela noite, Artigo. Obrigado por ser o pai que eu precisava e o avô que meus filhos merecem. Lá dentro, posso ouvir Clara cantarolando uma canção de ninar para Léo. Amanhã haverá panquecas e projetos escolares e consultas médicas, pequenos momentos comuns que compõem uma vida. Eles são preciosos porque são compartilhados. O telefone de Juliano vibra, é uma mensagem do advogado. Ele me mostra a tela, tudo certo. A data do tribunal é 15 de janeiro. Parabéns à família Moreira. A família Moreira, em 3 semanas, será oficial. Mas sentado aqui esta noite, cercado pelo calor das pessoas que me escolheram, sei que isso é verdade há muito, muito tempo. Estou em casa, finalmente, completamente e permanentemente em casa. Agora fiquei curioso sobre você que ouviu minha história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo e, enquanto isso, estou deixando na tela final outras 2 histórias que são as favoritas do canal. E elas com certeza vão te surpreender. Obrigado por assistir até aqui. Fim da história.